E aí, gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre as placas que a gente consegue utilizar nas mesas das nossas impressoras 3D. Muita gente acha que elas são a mesma coisa, porém não são. A principal diferença dessas placas é que todas elas já são autoaderentes. Então você não precisa usar fixador, como por exemplo no vidro. Se você utilizar um vidro na mesa da sua impressora, você vai ter que ficar passando fixador para ajudar a segurar suas peças. Porém, essas placas aqui já têm a vantagem de não precisar usar fixador. Todas elas já vão segurar sua peça por padrão. Agora a gente também tem alguma diferença nelas. Elas vão causar duas coisas nas suas impressões. Primeiro é efeito na primeira camada e o segundo é desenho. Por exemplo, essa aqui é a mais popular delas, que é a famosa PEI. A nossa placa PEI ela tem uma textura, se você perceber. Essa textura vai passar para a sua primeira camada da sua impressão. Outra que também é bastante popular é essa douradinha. Muito provavelmente você já viu em algum lugar. São a mesma placa, porém essa daqui, como já veio com a Solvol, eles mudaram a cor e também colocaram alguns desenhos nela. Porém, não sei se na filmagem pega, a da Solvol é um pouquinho mais grosseira. Essa douradinha é mais suave a textura. Quando você deixa a sua primeira camada para ela, causa esse efeito aqui, ó. Sua peça fica com uma textura. A vantagem dessas placas PEI também é que elas acabam escondendo um pouco imperfeições. Então, se você tem um pouco de problema com nivelar sua impressora e a primeira camada não fica tão boa a qualidade, essas placas PEI vão esconder esses defeitos. Porque na hora da sua impressão, você pode ver ó, que ela junta tudo. Fica texturizado sua peça. Então, aqueles problemas de linhas aparentes é escondido pela textura. Como eu disse, essas placas causam duas coisas. Primeiro é textura e o segundo é efeito. Essa PEI aqui deixa uma textura na sua peça, porém ela não tem desenho nenhum. Então, o único efeito é textura na primeira camada. Porém, essa daqui, por exemplo, esse lado, você pode observar ó, que ele tem alguns desenhos, tá vendo? E o efeito que ele vai causar na sua peça, esse lado aqui é liso, ele não tem textura. Então ele vai deixar a primeira camada lisa e vai passar esses desenhos para a sua peça. Um exemplo de peça que foi feita usando essa placa é esse suporte aqui. Ainda falta colar o logo do Xbox aqui, porém você pode observar ó, que os desenhos passou para a peça. E se você ver, ó, ficou lisa a primeira camada. Essas placas aqui geralmente são as mais comuns, que já vêm por padrão na impressora. Essa daqui foi a que veio na Ender 3V3 SE. Ela é muito boa, ela gruda muito a peça, inclusive é um dos problemas que eu achei nela. E eu optei por fazer a troca dessa placa aqui por essa PEI aqui. As duas seguram muito bem a peça, eu ganho a vantagem da PEI e da textura, e acabou com os problemas de grudar muito a minha peça que eu tinha nessa placa aqui. Essa placa que vem na Ender, ela deixa a camada lisa e aparece um pouco as linhas. Outro tipo de placa que a gente tem são as holográficas. Elas deixam a primeira camada da sua peça lisa também, geralmente, e passa esse desenho para sua peça. Essa daqui é dupla, no caso, e cada lado tem um efeito diferente. Um exemplo de peça que foi feita usando esse lado aqui da placa, deixa esse efeito aqui na sua peça. Você pode observar ó, que o brilho passou para a peça e a camada fica lisa. Essa daqui foi uma peça de teste que eu sempre faço. Esse lado aqui, se você observar, o brilho dele é como se fossem uns riscos. E como que ele fica na sua peça? Ele deixa esse efeito aqui na sua peça. Ó. Tá vendo que quando eu mexo a peça, os brilhos aparecem? Ó. Então quando a pessoa está com sua peça na mão e move, dá aquele efeito que o brilho tá vindo nela. E ela deixa a primeira camada lisa também. No caso, na hora de imprimir essa peça aqui, ela foi feita virada para a mesa. Por isso que ela ganhou o efeito do brilho e também ficou lisa. Porém, nem tudo são flores. Por exemplo, nas placas holográficas, se você não calibrar bem, ela vai mostrar sim os defeitos. Você pode ver que aqui, ó, aqui está totalmente liso onde eu estou passando a mão. Porém, você está vendo que a peça está com um defeito, ó? Por que ficou assim? Porque a minha primeira camada ficou muito apertada. E diferente da PEI, que a PEI esconde, porque ela causa essa textura na sua peça, a holográfica mostra. O que eu recomendo você fazer? Sempre que você trocar a placa, você faz um teste de offset de novo e você roda um cubo com uma camada de 0,2 de altura. Ele vai imprimir uma folhinha, tá vendo? Aí você vai conseguir ajustar direitinho, se o efeito tá bom.
Sempre que eu troco a placa, eu faço esse cubo com a altura de 0,2 milímetros. Porque ele vai imprimir essa folhinha e eu consigo ir calibrando direitinho, tá vendo? Aqui, ó, o bico tava muito próximo, tá vendo? Mas aqui já, ó, ficou bom, ó. Inclusive é uma dica crucial, sempre que você trocar a placa, você faz esse teste da primeira camada antes. Porque as placas têm grossuras diferentes e pode causar essa diferença. Então, não existe somente essas placas. Temos diversos outros modelos e com efeitos também. Principalmente para o lado da holográfica. A holográfica existe diversos modelos de desenho, brilho, tem com coração, estrelas, diversos modelos. As mais populares geralmente são as PEI. Se você tem uma dessas básicas aqui que já vem com a impressora e é uma placa comum, se você conseguir, eu recomendo que você troque por uma PEI, que ela é excelente. Ela não vai precisar ficar usando fixador porque ela é autoaderente. Ela já deixa um efeito na sua primeira camada que é muito bom. E se você tem problema com nivelamento, a PEI esconde por causa da textura que ela deixa na sua peça. Essa placa aqui, que vem na Ender, geralmente é bem basiquinha. Por isso que eu optei por trocar ela também. Essas placas aqui são muito boas, principalmente se você vende peças. Por exemplo, você tem diversas opções que você pode oferecer para o seu cliente, tá vendo? Diversos desenhos, brilhos. Você consegue oferecer diversos modelos. E mesmo que você tenha impressora 3D como hobby, é muito bom você ter essas placas. Por exemplo, essa aqui é uma estrela de Natal. E eu optei por colocar um brilho nela, tá vendo? Então quando eu coloco a lâmpada aqui e ela acende, ela vai ficar com esse brilhinho também. Você consegue ir trocando essas placas. Fora a vantagem delas já de serem autoaderentes. Então se você usa, por exemplo, o vidro que tem que ficar passando fixador, mudando para uma placa dessa aqui, você já não precisa se preocupar mais com isso. E uma das vantagens delas também é que elas não são muito caras. Geralmente custa R$40 cada placa dessa daqui. Por exemplo, essa daqui, ó, R$40 e você vai ter dois efeitos diferentes. Ela é dupla. Só a economia, por exemplo, se você utiliza vidro com fixador, utilizando uma dessa daqui a longo prazo é muito bom. Fora o efeito que você vai ter, né? A vantagem. Essas placas aqui são praticamente infinitas. Se você não arranhar ela, cuidar direitinho dela, ela vai durar muito tempo. Essas placas aqui eu recomendo comprar de uma marca boa. Eu gosto bastante da Ideaformer. Eu vou estar deixando algumas opções na descrição. Todas elas eu recomendo que eu sei que são marcas decentes. Porque essas placas aqui, elas têm diferentes camadas. Por exemplo, essa daqui de um lado é PEI, do outro lado tem esse. E se você observar, ó, nesse daqui, por exemplo, é colado esse efeito. Ela tem várias camadas. Geralmente são 3 camadas. É uma de cada efeito. E no meio tem uma chapa de metal. Ela é flexível. Eu recomendo que você compre de uma marca boa, por exemplo, para quando ficar esquentando, não sofrer tanta deformação, evitar problemas até mesmo de descolar as camadas dela. Lembrando que existem diversos modelos, diversos efeitos. Dá uma olhada no link na descrição aí que você vai ver lá. Tem para todos os gostos. São excelentes opções, principalmente se você usa vidro ainda. Qualquer dúvida é só deixar na descrição, sempre respondo todo mundo. Muito obrigado por ter chegado aqui, por favor considere se inscrever no canal, deixa um like para me ajudar. Espero te ver no próximo vídeo.